boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Quem fala é Felipe Marinho, coordenador da pediatria do médico residente. Dando continuidade à série Cardiopatias Congênitas e hoje o assunto comunicação interatrial. E você que está assistindo vai observar que no final dessa aula a gente vai ter um bônus, né? Que é o sopro inocente, a discussão sobre esse assunto que está se tornando muito prevalente nas provas de residência e você também tem que saber para a sua prática. Então, dando continuidade a esse Aprender com Questões, vamos lá para a primeira questão, que vocês sempre estão acostumados, que a gente abre esse evento aqui com as questões. Então, o Unicamp 2017 quer saber os achados semiológicos para pensar em comunicação interatrial tipo osteosecundo. Mas antes de a gente falar propriamente dito da CIA, a gente tem que lembrar algumas coisas que acontecem após o nascimento da criança. Por quê? Porque na hora que a criança está dentro do útero, ela tem uma placenta, um território de baixa resistência vascular, que leva sangue através da veia umbilical para o ducto venoso que chega na veia cava inferior, que junto com a veia cava superior desemboca aqui, ó, no nosso átrio direito. E no átrio direito esse sangue tem dois caminhos. Pode ir para o ventrículo direito, através da tricúspide, e se ele vem para o ventrículo direito, ele vai chegar na artéria pulmonar, que vai ter dificuldade de mandar o sangue para o pulmão, já que o pulmão está cheio de líquido e os vasos estão vasoconstrictos. E aí, o que é que vai acontecer com esse sangue? Ele vai atravessar para a aorta através de uma estrutura que também existe no período fetal, que é o canal arterial. Então, tem um shunt aí da circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Outro shunt que existe da circulação direita para a esquerda é o forame oval, que leva parte do sangue que não foi para o ventrículo direito, do átrio direito para o átrio esquerdo. Se chega no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para a aorta e vai circular todo o corpo da nossa criança. Os dois eventos mais importantes que acontecem após o nascimento da criança serão a queda da pressão pulmonar e o fechamento do canal arterial. E é fácil vocês já imaginarem. Por que cai a pressão pulmonar? Porque o líquido que está dentro do pulmão, ele sai, e aí os vasos pulmonares eles vão vasodilatar, por causa da presença agora do oxigênio. E essa queda da pressão pulmonar, ela ocorre de maneira mais drástica nas primeiras horas de vida, mas continua ocorrendo ao longo dos primeiros meses. Então, se cai essa pressão pulmonar, a gente vai começar a observar algumas alterações em determinados tipos de cardiopatia. E o fechamento do canal arterial, ele também acontece. Lembrem que inicialmente vai ser um fechamento que nós chamamos funcional, então vai ter esse fechamento por vasoconstricção, e depois o fechamento anatômico. E esse fechamento ele vai ser desencadeado tanto pela presença do oxigênio, que está em maior quantidade, como também redução de mediadores, especialmente as prostaglandinas. Baseado nessa anatomopatologia, a gente pode diferenciar as cardiopatias congênitas em alguns grupos. A maior divisão é em relação ao fluxo pulmonar. Aí a gente divide em hipofluxo pulmonar, que os maiores exemplos são aqueles que cursam com cianose, porque eu tenho obstrução ao fluxo para o pulmão. Existem as cardiopatias de normal fluxo pulmonar, ou seja, não mexe nem aumentando nem diminuindo o fluxo para o pulmão. E as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, que são as que a gente vai comentar, uma delas hoje, que é a comunicação interatrial. A gente ainda também pode dividir em cardiopatias cianóticas e acianóticas, a depender da presença da cianose. A gente já pode lembrar das cardiopatias que cursam com obstrução do ventrículo esquerdo, ou seja, dificuldade de passar sangue para a aorta. Então o paciente evolui com choque, com pulsos reduzidos, mas é assunto para as próximas aulas aqui da série de cardiopatia congênita. E aí a gente aproveita para entrar realmente na comunicação interatrial, que por definição é a presença de um orifício no septo interatrial, que tem três tipos. A comunicação interatrial seio-venoso, que é justamente localizada na desembocadura, ali no seio venoso. A gente tem a CIA osteosecundo, que é uma CIA mais ou menos na topografia de onde era o forame oval. E tem a CIA osteoprimo, que é uma CIA mais baixa, mais próxima do septo atrioventricular. Então olha aqui a imagem comigo. Então eu tenho aqui, ó, uma CIA mais alta. Então provavelmente aqui é a CIA osteosecundo, que é a mais comum. Se ela tivesse aqui mais baixa, mais próxima desse septo atrioventricular, a gente poderia dizer que era uma CIA osteoprimo. Então, o que eu tenho aqui de imagem, pessoal, para lembrar vocês? Que a CIA, ela vai ser uma comunicação entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Como o átrio esquerdo, ele tem pressões maiores do que o átrio direito, porque o coração esquerdo em si tem mais pressão do que o coração direito, o shunt preferencial, ele vai ser da esquerda para a direita. Só que tem um detalhe, a diferença de pressões entre átrios é muito menor do que, por exemplo, a diferença de pressão entre a artéria pulmonar e a aorta, que acontecia lá na persistência do canal arterial. E também é muito menor do que, por exemplo, a diferença do ventrículo esquerdo do ventrículo direito, que vai ser importante na clínica da CIV.
Então, o meu paciente, comparativamente a essas outras cardiopatias de hiperfluxo, vai ter um shunt menor. Então, a clínica ela é de instalação mais insidiosa, é uma clínica de menor gravidade. Só que qual seria a clínica principal? Seria a clínica que a gente já comentou. Então, se eu tenho mais sangue indo do átrio esquerdo para o átrio direito, vai chegar mais sangue no ventrículo direito. Se chega mais sangue no ventrículo direito, chega mais sangue lá na circulação pulmonar e eu tenho clínica de hiperfluxo pulmonar. Então, essa clínica é a primordial aqui na condição da CIA. É uma cardiopatia que é mais comum em meninas e que tem um quadro clínico típico. A maioria dos pacientes serão assintomáticos, já que a transmissão de sangue do átrio esquerdo para o átrio direito é menor. Mas eu posso sim ter clínica de hiperfluxo pulmonar, especialmente naqueles pacientes que estão com esse quadro mais tempo, com a CIA de grandes dimensões. E lembrem que como precisa de um fluxo aumentado para o pulmão, a queda da pressão pulmonar também é importante. Porque se meu paciente tem uma queda da pressão pulmonar progressiva, lembra lá do que a gente acabou de falar na anatomofisiologia, a clínica, ela em geral não aparece nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida. Vai aparecer ao longo ali das primeiras semanas, primeiros meses, às vezes é uma criança que não tem sintomatologia e meu paciente lá na vida adulta já tem a complicação, que é a hipertensão pulmonar. Então a cardiopatia passou desapercebida, cursou com hiperfluxo pulmonar, que cursou com hipertensão pulmonar. Então nesse caso eu tenho medo. A gente ainda também tem o que nós chamamos de sopro de estenose pulmonar relativa. Por que que é relativa? Porque a válvula pulmonar, ela não está afetada. Então, por que que aparece esse sopro? Porque o meu paciente vai ter um fluxo aumentado para o ventrículo direito e na hora que esse ventrículo direito faz a ejeção, turbilhona o sangue e aparece o sopro. Então, esse sopro é por causa do hiperfluxo no ventrículo direito e, consequentemente, também vai ter aquele fluxo aumentado na circulação pulmonar. Existe um detalhe, pessoal, que é muito legal, que a gente adora brincar aqui no MR, que é a CIA realmente parece a CIA americana. Ela é silenciosa, mas mortal. Porque como o meu paciente pode ter um quadro clínico oligosintomático, assintomático e pode ter hipertensão pulmonar, às vezes o diagnóstico da CIA aparece no acidente vascular isquêmico, que a gente chama paradoxal, porque como eu tenho a CIA, o trombo que foi formado lá nas pernas, que é o mais comum da TVP, ele sobe e em vez de ir para o pulmão, ele passa pela CIA e vai para a circulação da aorta, e aí pode cursar com AVE, ou ainda, a gente diagnosticar o nosso adulto com hipertensão pulmonar, que infelizmente não vai ter um tratamento curativo mais. Então notem que essa doença, apesar de ser uma gravidade diminuída comparativamente às outras cardiopatias congênitas, pode ser sim mortal, ou pode piorar muito o prognóstico do nosso doente. E Felipe, qual é o tratamento? O tratamento vai ser o tratamento clínico da insuficiência cardíaca. Então a gente vai fazer, por exemplo, diurético, pode fazer lá um vasodilatador, como é o caso dos IECAS. Então a gente vai tratar IC. E a gente vai observar esse paciente, porque a gente pode ver um fechamento espontâneo desses pacientes, então pode haver o fechamento sozinho lá da CIA, isso é muito mais comum na CIA osteosecundo, a osteoprimo, pessoal, a gente vai ter indicação cirúrgica em algum momento. O fechamento percutâneo é o de escolha, porque a gente faz um cateterismo, coloca uma prótese e consegue fechar essa CIA, só que tem que ver a anatomia, tem que ver o tamanho da CIA, alterações associadas, e caso você não consiga fazer o fechamento percutâneo e o fechamento espontâneo não aconteceu ou tem um baixo risco de acontecer, eu vou indicar o fechamento cirúrgico. Então notem que eu posso ter fechamento espontâneo, fechamento percutâneo e o fechamento cirúrgico. Então a gente volta lá para aquela questão. Então, que achados semiológicos de exames levaram o pediatra a um diagnóstico de uma CIA na criança de 5 anos? Então nota, 5 anos, ou seja, a criança passou 5 anos sem um diagnóstico de uma cardiopatia congênita. Então a letra A fala de cianose, não é comum porque é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, e a hipertensão pulmonar só vai acontecer lá na vida adulta. A letra B fala que é um sopro sistólico em borda external superior, desdobramento fixo de segunda bulha e um eletro com bloqueio do ramo direito. Felipe, isso está correto? Claro que sim, pessoal. Porque lembra, o sopro sistólico é aquele sopro de estenose pulmonar relativa, o desdobramento fixo da segunda bolha, por causa justamente desse fechamento atrasado da válvula pulmonar, e o ECG com bloqueio do ramo direito, por causa justamente das alterações elétricas que acontecem por causa dessa situação. A letra C fala hiperfonese de segunda bulha, sopro e maquinaria, e aí lembra, sopro e maquinaria é da PCA, se você não viu, olha lá a aula anterior, e a letra D fala que o ictus deslocado para a direita, sopro e foco tricúspide,
e radiografia com retificação do arco pulmonar. E aí vocês lembram, o sopro é de estenose pulmonar, então não é enfoque tricúspide, é enfoque pulmonar. Então, resposta aí, letra B, bonitinha. Dando sequência, a gente tem outra questão da mesma Unicamp. E aí ele quer que a hipótese diagnóstica é justificativa para os achados semiológicos. Então, olha aqui comigo. Se eu tenho um paciente que tem sopro sistólico e foco pulmonar, desdobramento fixo da segunda bulha, e um paciente que não tinha nada de errado, ou seja, ele era oligosintomático, eu estou falando de novo, ó, da CIA. Então, notem que a mesma prova colocou questões de CIA em anos consecutivos, só mudou a ordem. Então, a hipótese diagnóstica e a justificativa para os achados semiológicos desse paciente são quais? Então, vamos lá. Se meu paciente era oligosintomático, tem desdobramento fixo segunda bulha, e tem sopro lá no foco pulmonar, deve ser a CIA. E esse sopro é justificado pelo hiperfluxo pulmonar, que vai fazer o turbilhonamento, não é por defeito da válvula. Aí, olhando as outras alternativas, o que é que você encontra? Persistência do canal arterial, que seria um sopro cisto-diastólico, então eu não consigo marcar. Tetralogia de Fallot teria a clínica de cianose, então aqui a gente também anula. E a CIV, a comunicação interventricular, tem um sopro, pessoal, ali ó, na região média, não é no foco pulmonar, tá? Então por isso que a gente não consegue marcar. E outra coisa, como o fluxo da CIV, ele é lá entre os ventrículos, em geral vai ser da esquerda para a direita. Vai ser onde tem maior resistência para onde tem menor resistência. Então direita para a esquerda, não marca não, tá? Então resposta, letra D. Seguindo aqui, ó, UFES 2020, acesso direto. Paciente, 10 anos, então nota, ó, idade avançada. Durante consulta de rotina tem o hiperfonese de B1, desdobramento fixo de B2. Então alguém, seja a válvula aórtica, seja a válvula pulmonar, está fechando posteriormente. Em geral, cardiopatia congênita deve ser a válvula pulmonar. Tem um sopro sistólico, uma cruz em 6 na borda external esquerda. Tem pressão arterial e pulsos normais. É uma criança saudável, joga futebol. Diante do relato, qual lesão cardíaca é a mais provável? Então, nota, é um paciente oligosintomático, tem um sopro sistólico e tem pressão arterial e pulsos normais, para dizer a você que não é problema da circulação esquerda. Ou seja, nesse contexto, a melhor hipótese é a comunicação interatrial. Porque se fosse estenose de válvula pulmonar, a gente deveria ter, pessoal, o quê? A gente deveria ter um paciente com desdobramento fixo de B2, mas que não haveria hiperfonese de B1, porque eu não teria hiperfluxo pulmonar, a gente teria hipofluxo. Então aqui a gente não consegue marcar. A persistência do canal arterial não é um sopro sistólico, é um sopro cisto-diastólico, então aqui a gente também consegue anular. E a letra D, de novo, ó, CIV, tem mais shunt, tem mais clínica mais precoce. Então eu não espero um paciente com 10 anos e oligosintomático como está nessa questão. Então, melhor alternativa, letra A. Aí a gente segue, né? Vamos lá para uma questão, agora dando introdução ao assunto sopro inocente, aquele bônus que eu prometi. E é um assunto que cai muito agora em prova, está caindo cada vez mais, e com certeza você já escutou um sopro inocente na sua prática. Seja lá na emergência, seja nos pacientes internados, seja nos pacientes ambulatoriais. E o que é um sopro inocente? Então, sopro inocente é aquele sopro não associado a patologias cardíacas. Então, a criança tá linda, tá com nada, não foi para consulta de puericultura, tu foi lá, escutou o sopro inocente. Isso é frequente, Felipe? Com certeza, porque até 70% a 80% das crianças vão ter algum tipo de sopro inocente ao longo da vida. É interessante lembrar que esse sopro ele vai ser mais audível, tanto em frequência quanto em intensidade, em situações de elevação do débito cardíaco, como é o caso, por exemplo, da febre e da anemia. E outra característica interessante do sopro inocente é que ele é mais comum na idade dos pré-escolares, então crianças ali entre 2 a 5 anos. Existem algumas características que precisam ser atendidas para pensar em sopro inocente. Primeira é que ele tem de ser sistólico. Se for diastólico, não é um sopro inocente, é um sopro patológico, você vai ter que procurar a causa. Outra característica é que ele muda de intensidade com a posição. Então, quanto mais, pessoal, você tiver com a criança, por exemplo, sentada e depois deitada, mais intenso é esse sopro. Então, você pegou a criança, ela está deitada, você escuta o sopro de determinada intensidade. Você sentou a criança, a intensidade mudou. Quando você botou ela em pé, mudou novamente. Então, quando o meu paciente está em pé, é a menor intensidade. Quando ele está deitado, é a intensidade mais elevada. A gente ainda tem a característica desse sopro não ter irradiação e ter uma intensidade baixa. Então, se você tem um sopro que tem frêmito, não é sopro inocente, porque ele tem uma intensidade mais elevada. E lembra, né? Eu não posso ter nem sintomas, nem alterações do exame físico de cardiopatias. Porque se eu tenho que procurar uma patologia de base. E aí a gente volta para aquela questão. Então ele fala de uma criança de 5 anos, ou seja, um pré-escolar, que no exame físico estava em bom estado geral, estava hidratada, boa perfusão periférica, pulsos palpáveis. E na ausculta cardíaca tinha um ritmo cardíaco regulado aos tempos,
com o desdobramento da segunda bulha à inspiração, ou seja, não era um desdobramento fixo, era um desdobramento variável, que pode ser fisiológico, e tem um sopro sistólico 2 cruzes em 6, lá na borda external esquerda. Não tinha radiação e tinha redução da intensidade quando o paciente assumia a posição ortostática. Então a intensidade mudava com a posição do meu paciente. Tinha um fígado a 2 cm de rebordo costal direito, ou seja, também dentro da possível normalidade, restando do exame físico sem alterações. Score de peso, idade, peso, estatura e estatura-idade dentro da normalidade, o IMC de menos 1,01, e em relação a esse caso ele queria a conduta adequada. Então notem, meu paciente tem sopro, nada mais, tem características fisiológicas do exame físico. Então nesse contexto, a gente vai orientar a benignidade do sopro. Felipe, eu vou realizar um ecocardiograma para excluir anomalias congênitas? Aí você olha, pessoal, seu paciente tem um sopro que muda a composição ortostática e não tem mais nada no exame físico. Então não tem para que pensar em anomalia congênita, você acompanha esse paciente. Será que eu vou fazer um eletro para descartar aumento do intervalo PR? Aí lembra, o que é aumento do intervalo PR? Febre reumática. E ele não tem critério para febre reumática, lembra lá do PENCA. Poliartrite, eritema marginado, você teria também os nódulos subcutâneos, coreia de Seidenheim e cardite, tá? Então eu não tenho como fechar febre reumática só com esses achados. E a letra A fala dosar ácido, fazer estreptoteste para documentar a infecção estreptocócica, também seria o contexto da febre reumática, e eu não estou pensando em febre reumática para essa criança. E aí, a última questão desse Aprendendo com Questões, USP Ribeirão 2021. Paciente 6 meses, sem queixas no momento, vem para consulta de puericultura, e no exame físico você escuta um sopro sistólico, 2 cruzes em 6, sem radiação e desdobramento fixo de B2. Tem um ganho de peso limítrofe e restando do exame físico sem alterações. Qual a hipótese diagnóstica mais adequada nesse caso? Aí você olha, ó, sopro inocente, né, Felipe? É um sopro inocente? Não. Por quê? Porque tem desdobramento fixo, então tem patologia aqui. Então aqui você já anula o sopro inocente. Aí você nota, é um sopro na borda external esquerda alta, ou seja, no foco pulmonar. E meu paciente ele está assintomático. Então, nesse contexto, eu tenho que pensar numa patologia que o shunt esquerda-direita, que leva ao hiperfluxo, ele não é tão importante. Então, meu diagnóstico principal aqui é de comunicação interatrial. Então, nota que a questão quis lhe confundir. Felipe, é persistência do canal arterial? Não, porque persistência do canal arterial vai ter aquele sopro cisto diastólico, vai ter pulso amplo, vai ter PA divergente, não tem nada disso aqui na questão. E a letra C, que fala da CIV, em geral, na criança de 6 meses, a pressão pulmonar já caiu o que tinha que cair, então a minha criança teria, por exemplo, a clínica de hiperfluxo. Lembra lá da clínica de hiperfluxo, para terminar? Frequência respiratória elevada, dificuldade de ganho de peso, um paciente que tem hepatomegalia, é um paciente que tem infecção respiratória de repetição, taquicardia, cardiomegalia. Então, nesse contexto, como não tem nada, a criança está sem queixas, eu não penso tanto em CIV, eu penso em CIA. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse Aprendendo com Questões. Já se inscreve no canal para ter acesso a outras aulas, ativa o sininho e qualquer coisa, ó, comenta aqui embaixo que a gente está disponível para responder vocês. Então, ó, boa prova para vocês, boa prática para vocês também.